forças. E já dá uma boa tarde aqui ao nosso convidado, que esteve comigo rapidamente na sexta-feira e volta hoje. Na sexta não, no sábado. Volta hoje agora para a gente conversar um pouquinho mais. Não sei se ele permanece lá na Paraíba, em João Pessoa, ou se está aqui pertinho da gente em Surubim. Ele vai confirmar isso para a gente daqui a pouco. Mas, boa tarde, Rivaldo. Prazer novamente voltar a manter esse contato com o amigo Rivaldo Chaves. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos os internautas, né, e ouvintes, né, desse programa. Estou em João Pessoa nesse exato momento. Então, é Vertente do Lério, Pernambuco, interligada com João Pessoa, no estado da Paraíba. O que é que a tecnologia não faz, né? Antes, para a gente ter um contato, né, na época dos índios, era através da fumaça, isso, aquilo outro. Depois chegou os Correios com as cartas. E agora estamos aí como se estivesse aqui no mesmo ambiente, na mesma sala, conversando, mesmo chovendo, não é? Aqui em Vertente do Lério está chovendo bastante, graças a Deus, Surubim da mesma forma, enfim, a região. Luci Pereira com a gente, é muito bom ser assim, meu irmão, em Cristo. Eu também faço o mesmo. Obrigado, minha irmã Lucia, paz do Senhor. Cleusa Flora com a gente. Rivaldo, a gente deu uma pincelada aqui no último sábado, e aí no nosso canal no YouTube, que agradeço, você é mais um inscrito lá, obrigado aí. Professor Igor Alexandre com a gente, um abraço. Então, Rivaldo Chaves, lá no canal, um cidadão, ele, Dionísio Cândido de Carvalho, ele deixou lá algumas indagações. E aqui eu vou passar algumas e já gostaria que a gente iniciasse atendendo essas indagações dele dentro da medida do possível. Ele diz o seguinte, eu coloquei só algumas aqui, depois o próprio Rivaldo pode entrar lá e responder a ele com mais detalhe, se assim o desejar. Ele diz o seguinte, gostaria que fosse melhor explicado tudo sobre a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer, visto que não ficou bem explicado quem fundou, como surgiu, qual a finalidade, quando foi fundado, tratamentos de cura, junção, indução, defumação sudalho, oráculo, rande, cruz do caminho, castelo de Oxinto, deve ser isso, e outras coisas que ele colocou lá. É o Dionísio Cândido de Carvalho. Então, Rivaldo, se o Rivaldo pudesse já adentrar respondendo a ele, ficaríamos gratos. Boa tarde, Sérgio, mais uma vez. Nós da doutrina do Vale do Amanhecer saudamos todos, né, como cada religião tem sua saudação. Eu saúdo a todos com a palavra salve Deus. A palavra salve Deus, para nós da doutrina, significa o Deus que existe em mim, saúda o Deus que permanece, mesmo Deus que permanece em você. Então, o salve Deus, ele tem uma grande importância na nossa doutrina, porque ele significa um bom dia, uma boa noite, um obrigado, Deus lhe pague. Tudo que nós fazemos na nossa doutrina, fazemos com a palavra salve Deus, com a frase salve Deus. Então, salve Deus para todos que estão assistindo, que a paz do Senhor esteja presente na vida de cada um de vocês, o amor de Jesus Cristo em seus corações. Muito bom essas perguntas do nosso amigo Dionísio, né? Porque se ele falou de alguns trabalhos que nós realizamos no nosso templo, né? E esses trabalhos realmente existem mesmo, né? Então, são trabalhos que nós desenvolvemos com a espiritualidade para os pacientes, né? Todos esses nomes que foram relacionados aí, né, como cura, indução, junção, rande, cruz do caminho, oráculo, estrela sublimação, estrela candente,
E outros trabalhos, todos os trabalhos são realizados dentro e fora do espaço físico do Templo do Vale do Amanhecer. Então, é realmente uma pergunta muito boa, bem colocada, né, para esclarecer. Mas, começando, né, a fundação do Vale do Amanhecer, ele teve no ano de 1967, por uma sergipana, né? Ela ficou viúva muito cedo, muito jovem, com 4 filhos, e não sabendo o que fazer, né? Porque na época não se tinha muito o que fazer, pouca renda, ela era uma senhora humilde. Ela ficou com 4 filhos para criar. O nome dela é Neiva Chaves Zelaya. Ela tem o mesmo sobrenome que eu, mas não somos do mesmo parentesco. Ela é sergipana. Eu sou pernambucano, nasci em Surubim, né? Morei 30 anos em Surubim e agora atualmente eu estou no estado da Paraíba trabalhando. Então, Neiva Chaves Zelaya, conhecida carinhosamente como Tia Neiva, ela é a fundadora do Vale do Amanhecer. Ela fundou esse vale em 1967, a Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, e começou em Sergipe. Só que, durante esse processo de criação, ela teve uma visão, porque Tia Neiva, como era chamada, Tia Neiva teve uma visão que Brasília seria o local ideal para a construção do templo, né? E numa determinada cidade, uma cidade satélite chamada Planaltina. Então ela construiu o templo sede, né? O templo sede fica em Planaltina, é uma cidade satélite de Brasília, e lá foi onde ela começou a desenvolver todos os trabalhos e estudos dentro da própria doutrina espiritualista. Então, já há mais de 30, quase mais de 40 anos, né? E foi fundado esse vale por uma mulher que não era muito católica. Na época, ela veio de uma família católica, estritamente católica, e ela não sabia, não compreendia o que estava acontecendo com ela, porque ela tinha visões do que ia acontecer. E vários estudiosos, vários médicos, fizeram até um exame nela, fizeram vários exames para saber se realmente ela era uma mulher com a saúde mental boa, equilibrada, ou se era a loucura da cabeça dela. Então, foi feito vários exames, depois testes mediúnicos, e descobriu que ela era uma médium clarividente. A diferença que existe 3 médios, né? Tem o médium clarividente, que é aquele que vê, tem o médico sensitivo, né? Que é aquele que sente as coisas, e tem o médium de incorporação, que no caso sou eu. Eu sou um médium de incorporação, médico, considerado chamado também de médico espiritualista. Então, a tia Neiva, ela tinha todas essas 3 funções dentro de uma só. Ela era médio clarividente, ela era médio sensitiva e ela era médio de incorporação. Então, ela teve essa visão que esse Vale do Amanhecer ele ia se expandir pelo mundo inteiro, principalmente no Brasil. Hoje, o templo, só no Brasil, ele está em 550, se eu não me engano, 550 lugares espalhados por todo o Brasil. Só no Eu estado de, cheguei, só no estado eu de Pernambuco. cheguei, eu cheguei, Rivaldo, a ver uma matéria do Diário de Pernambuco, que aqui em Pernambuco já existe 50 templos no estado. Né? Eu não 50 sei se templos. aumentou, porque a matéria já faz uns dias, eu não sei se acrescentou alguma coisa. Enfim, em Pernambuco, 50 templos. 50, se eu não me engano, a conta total são 56. São 56 templos espalhados pelo estado de Pernambuco. Hoje nós temos templo em Surubim, Caruaru, Limoeiro, Olinda, Paulista, Recife, Petrolina, é, parece que tem em Bom Jardim, eu não tenho certeza, mas uma localidade no sítio em Bom Jardim também tem. Caruaru, São Vicente.
Ou seja, são 50 templos mesmo. Tem lugares, em Caruaru tem, parece que são 4 templos só em Caruaru. 4 templos em Caruaru. Em Recife, tem 4 templos em Recife. Temos na ilha de Itamaracá, Abreu e Lima, Gravatá, Garanhuns. Ou seja, ele está espalhado por quase alguns municípios do estado de Pernambuco. Para a gente concluir aqui algumas interrogações do nosso internauta, o Dionísio, qual a finalidade, né, do Vale do Amanhecer? Qual a finalidade dessa ordem espiritualista? Bom, temos a missão principal do Vale do Amanhecer, né, é fazer a caridade e o amor, né? E a cura desobsessiva dos pacientes e a cura física e espiritual dos pacientes. Então, ele tem a finalidade de um hospital, um pronto-socorro espiritual. As pessoas chegam no Vale do Amanhecer com vários problemas. Problemas físicos mesmo, doenças físicas, e a maioria delas com doenças espirituais, né? Então, a nossa finalidade do Vale do Amanhecer é cuidar e curar esses pacientes dessas enfermidades, tanto a física como a espiritual. Deixa eu abraçar aqui a Maria Braz com a gente, Thaís Nascimento, Josi Silva também com a gente. Obrigado a vocês. Vocês podem compartilhar, podem formular pergunta, né, dentro do tema. E não tem aquele negócio, mas minha pergunta vai ser boba. Eu tenho uma convicção comigo que nenhuma pergunta é boba. Vai depender da forma que vai ser respondida esta pergunta, esta indagação. Mas, Rivaldo, o Vale do Amanhecer, também no que eu fui vendo, eu vi algumas fotos de alguns templos, não é? Tem alguma coisa ligada ou surgiu de origem indiana? Tem a ver com essa origem indiana, a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer? Sim. O Vale do Amanhecer, ele, para quem já viu as fotos, templos, todos os templos seguem a mesma padronização, é a mesma construção, né? Tanto fora, a parte de fora, como a parte de dentro. A construção, o prédio, ele tem a mesma estrutura, só que em alguns templos são maiores, né? E alguns no Surubim o templo é pequeno por conta do tamanho, mas ele tem a mesma padronização, o mesmo formato. As cores, o desenho, tudo foi vindo da visão que Tia Neiva teve, né? Em relação à cultura, qual é a cultura religiosa do Vale do Amanhecer? Bom, o Vale do Amanhecer ele é uma junção de algumas religiões brasileiras, como também outras religiões pelo mundo inteiro. Vamos citar o Egito, a Índia, a África e o Brasil, né? Então, parte da estrutura física do Vale do Amanhecer vem do Egito Antigo, as pirâmides, né? Nosso Vale do Amanhecer também tem uma pirâmide, né? As estrelas, em formato de estrela de 6 pontas. Da Índia veio a questão das cores, né? Das cores, são cores exuberantes, é o vermelho, é o amarelo, é o verde, é o lilás, né? Então, vem da Índia. De alguns países, como a África, veio a questão da doutrina, né? Alguns mentores são africanos, veio da África. Alguns mentores são africanos. Outros vêm do próprio Brasil, né? Então, como diz que a doutrina ela vem de um segmento, não só de um segmento, como de vários, nossa doutrina ela tem um pouco do catolicismo, né? Porque nós cultuamos, para os católicos, Nossa Senhora, né? A mãe de Jesus. Então, nós temos a Nossa Senhora, né? Que é a mãe de Jesus. Temos a parte evangélica, que é trabalhar dos evangelhos da Bíblia, as passagens evangélicas da Bíblia. Temos a parte espírita,
que vem um pouco da linhagem de Allan Kardec, que é o pioneiro do espiritismo no mundo e no Brasil, Allan Kardec. Aqui temos como exemplo o próprio Francisco, né? O pessoal chama Chico Xavier, Francisco Xavier, e na parte africana, como posso dizer, vem o candomblé, né? Mas o que é tirado do candomblé? É os pretos velhos, né? Nós temos as entidades que são chamadas de pretos velhos ou escravos velhos. Esses escravos velhos, eles tinham também essa função, essa missão de ajudar as outras pessoas. Então, quando na época da escravidão e que na senzala e tinha uma peste, acontecia alguma peste de doença e estava acometendo vários escravos daquele, todos estavam com a mesma doença, então um daqueles velhos escravos, eles invocavam Nossa Senhora, a mãe deles, para poder curar aqueles irmãos escravos velhos, né? Então era chamado de pretos velhos por isso. Não quer dizer que aquele preto velho seja um velho, porque nossos mentores, eles têm uma idade diferenciada de 40 a 80 anos de idade. Então, uma pessoa de 40 anos não é considerada um velho, e sim uma pessoa madura. Então, os pretos velhos, para a nossa doutrina, são os escravos que tinham a missão também de curar as pessoas, e até os próprios senhores da fazenda. Eles curavam também os senhores da fazenda com aquelas orações, com aqueles cultos. Então, nossa doutrina ela tem um pouco da religião africana, da religião brasileira, do catolicismo e do evangelho também. Deixa eu abraçar aqui a Sileneide Gomes, Humberto Arruda, Fernanda Silva, meu irmão Davi Silva, lá em Passira. Um abraço, obrigado pelo carinho da conexão. Deixa eu abraçar aqui os meus parceiros, Instituto Médico Roberto Mateus, em Surubim, Gráfica Agreste, Cadu e Família, Gráfica Agreste em Surubim, Samuel e Cia em Caruaru, Central Neto, seu provedor de internet, na Avenida São Sebastião, em Surubim, Calcário Renova Terra, do Grupo Henrique Queiroz, aqui em Vertente Lério, e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Vertente Lério. Rivaldo, pelo que eu percebi aí, poderia-se dizer que a Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer é um misticismo? Olha, tudo que se relaciona a crenças, né? Eu vi um documentário há alguns anos no Fantástico, que quem apresentava era até o jornalista Pedro Bial, e tudo que se refere a religiões pelo mundo inteiro, não só o Vale do Amanhecer, é místico, né? Se você vai na Índia, tem a questão do Buda, né? Tem a questão do elefante, se você for no Japão, se você for na África, ou seja, cada lugar, cada religião, né, considerada religião ou doutrina, tem um misticismo. O nosso é considerado misticismo por conta que as pessoas hoje veem o Vale do Amanhecer pelos rituais. Né? Os rituais que acontecem no Vale do Amanhecer é uma forma mística, que já veio de outras épocas, né? Como a forma de se vestir, a forma de saudar as pessoas, a forma dos trabalhos realizados dentro do templo, né? Os cânticos, não temos dança, não temos nenhum tipo de dança lá, nem ritual de dança, né? Mas a forma das roupas, as indumentárias, que chamamos de indumentárias, as pessoas ficam impressionadas com a indumentária que nós usamos lá. Nós usamos 3 indumentárias. Temos a roupa branca, né, que é o jaguar, o homem veste a calça preta e a camisa branca, que é aquela roupa, a mesma roupa de médico, que é aquele mesmo colete de médico. Temos a roupa de jaguar, que é a roupa oficial do Vale, que é a calça marrom de São Francisco, e a camisa preta com colete branco, com uma fita lilás e amarela. E temos as chamadas de indumentárias especiais, ou indumentárias de corte,
são as roupas coloridas, né? Então, lá quem visita o vale fica impressionado com as roupas super coloridas, brilhantes, cheias de lantejoulas, né? As capas que os mestres, chamados de mestres lá do vale, usam, as capas, as ninfas, as mulheres são chamadas de ninfas, e no caso é místico por conta disso, por conta das indumentárias que nós usamos, e por conta dos trabalhos, os rituais dos trabalhos que nós fazemos dentro do templo do Vale do Amanhecer. Então é considerado místico por conta disso, né? Deixa eu abraçar aqui o meu tio Cláudio Ramos, lá em Caruaru, nos acompanhando. Dadal Casinhas, em Casinhas, é blogueiro também, está aqui nos acompanhando. Um abraço, Dadal. Mas, Rivaldo Chaves, você falou aí a questão que é médio, certo? É, e disse que o Vale do Amanhecer, a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer, tem um pouco de cada segmento do catolicismo, enfim, dos evangélicos do evangelho, porque trabalha os evangelhos, mas vindo para esse lado. E aí, longe de mim querer fazer um confronto aqui agora. A Bíblia, pelo pequeno entendimento que eu tenho, em algumas passagens é condenado. Eu creio que a Bíblia seja a palavra de Deus, não sei como é que vocês veem a Bíblia, né? Mas é condenado o contato dos vivos aqui na Terra com os mortos, ou seja, com o sobrenatural. E quando se diz essa palavra médio, se remete exatamente a isso. Não sei se é bem assim que funciona. Como é que vocês que fazem essa ordem lida com esses confrontos, quando são confrontados, se são confrontados, dessa questão da proibição bíblica com o trabalho que é desenvolvido pela ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer? Veja bem, não, como você falou, não querendo confrontar as religiões, cada religião tem um segmento, né? Então, se você perguntar ao católico o que ele acha sobre reencarnação, ele diz que não, né? Que os católicos herdarão o reino dos céus e que eles não vão reencarnar, né? Para os evangélicos, os evangélicos também, nós temos amizade com todos, graças a Deus, tanto que o Vale do Amanhecer, Sérgio, ele é visitado por católicos, evangélicos, espíritas e outras religiões. O Vale do Amanhecer está aberto para todas as religiões. Por quê? Porque, como eu falei, ela engloba todas esses paradigmas para justamente a gente poder ter essa unidade, né? Chamando de unidade. É união entre as religiões e não fazer quem está certo, quem está errado. Então, partindo para a sua pergunta, Sérgio, que ela é bem oportuna, na Bíblia, como nós acompanhamos a Bíblia, tem uma passagem que diz que o próprio Jesus disse, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? E tudo é feito pela permissão do Pai. E quem opera milagres é verdadeiramente o Deus. Nós somos só apenas instrumentos, né? Como na Igreja Católica existe eu era também da renovação carismática. Então, qual é o segmento da renovação carismática para a católica? Que eles usam o Espírito Santo, né? Nos cultos das quintas-feiras de adoração, eles usam, eles falam em dons de língua, né? Os católicos, né? Da renovação carismática. Eles falam em dons de língua, eles falam e como se estivessem incorporando o Espírito Santo, né? Os evangélicos, algumas igrejas evangélicas que eu também participei, eu cantei alguns corais das igrejas evangélicas antes de ser da doutrina. Então, em algumas religiões evangélicas, o próprio pastor, né, vai lá e faz aquela oração de cura e libertação, fala em dons de língua, né, alguns, é, é, alguns algumas pessoas que Diáconos e estão. presbíteros.
eles têm o poder de desobsessão, de tirar espírito maligno, de curar, né? Alguns fiéis chegam a repousar, a cair ali no chão, né? A ficar dançando, como tivesse incorporando algum Espírito Santo, né? Nesse caso. A religião africana também tem esse caso, tem essa parte. Só que a nossa doutrina, para que ela possa seguir os mandamentos de Jesus, diz que pregai o evangelho a qualquer criatura e você tendo o consentimento, né, de Deus para curar os enfermos, Deus deu essa missão aos apóstolos, né, que está na Bíblia. Jesus não precisava estar com ele para que os apóstolos tivessem o mesmo poder de desobsessão, de cura, como é relatado na Bíblia. Então, nós, da doutrina, nós seguimos esse segmento na questão que tudo é com a permissão do Pai, que está no céu. E nada vem ao Pai a não ser por Ele mesmo. Então, nós somos instrumentos. Todos nós, médios, somos instrumentos de Deus, para que nós possamos usar da nossa mediunidade, que é algo que nós descobrimos quando entramos no Vale do Amanhecer. Nós descobrimos que todo ser humano, toda criatura, ele é considerado um médium. Mas por que médio se eu sou católico? Por que eu sou médio se eu sou evangélico? Não. A questão de mediunidade não quer dizer a religião. A mediunidade é algo que é o seu espírito. A mediunidade é o seu espírito, a sua individualidade. Então, quando diz que a pessoa é médium desde quando nasceu, não quer dizer que a pessoa vai ser médium de uma doutrina do Vale do Amanhecer, ou médium da doutrina espírita de Allan Kardec. Não. As pessoas podem ser médiums e ser católicas, podem ser médiums e ser evangélicas, ou de outras religiões. Agora, compete a cada um tomar a melhor decisão de qual segmento melhor entrar, né? Então, as pessoas, quando descobrem que são médiuns por nascença, umas pretendem desenvolver a mediunidade, outras preferem continuar a sua missão na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Isso não faz mal a ninguém, apenas é uma forma da gente saber que todos nós estamos aqui neste plano para uma missão, seja católico, seja espírita, seja evangélico ou de outra denominação religiosa. Todos nós temos uma missão aqui neste plano chamado planeta Terra. Rivaldo, tem uma outra história que é conhecida por magia negra. Já que a gente está falando de sobrenatural, a gente está falando de mediunidade, a gente está falando de N assuntos para falar aqui sobre a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer, dentro desse trabalho desenvolvido, dessa doutrinação que vocês vivenciam, que praticam, tem essa questão da magia negra ou não? Isso é um universo totalmente adverso ao que é vivenciado dentro do Vale do Amanhecer. Muito bom, Sérgio, a sua pergunta, para as pessoas entenderem, né? O Vale do Amanhecer, por ser uma doutrina espiritualista, que vem de uma linhagem de alguns do candomblé, de alguma linhagem, né? Como eu falei para você, né? Que nós temos dos nossos mentores são os chamados pretos velhos. Também os médicos de cura, né? Dr. Fritz, Dr. Raul e outros médicos de cura da doutrina espírita também fazem parte da nossa doutrina. Os índios do Xingu, os caboclos das matas, né? Como também as princesas, né? As princesas de outras denominações. Para a doutrina do Vale do Amanhecer, é permanentemente proibido usar magias negras. Permanentemente proibido. Por quê? Nós consideramos que a magia negra ela não vem de esferas superiores, de mentores de luz. A magia negra, para nós, a doutrina do Vale do Amanhecer, ela é considerada uma magia que vem dos mundos inferiores.
espíritos malignos que usam da prática, entre aspas. Diz que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo mal para o próprio ser humano. Porque os espíritos malignos, eles se alimentam de quê? Eles se alimentam de ódio, se alimentam de raiva, se alimentam de ciúme, de doenças, de traição. Então, para muitos que procuram a magia negra, eles estão fazendo mal para si mesmas. E eles não sabem a gravidade que é se fazer uma magia negra, porque eles estão lidando com os espíritos malignos do submundo. Então, para nós, da doutrina do Vale do Amanhecer, é permanentemente proibido usar essa linhagem lá. Nós usamos os espíritos de luz, como eu falei, os médicos, né? Os pretos velhos que já trabalhavam no Vale do Amanhecer há anos atrás, né? As enfermeiras, os médicos de luz, os espíritos de luz, que são direcionados para fazer o bem, com amor, com perdão, com humildade, com tolerância e com fé. Rivaldo Chaves é o nosso convidado. Estamos aqui falando sobre a Ordem Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, né? E deixa eu abraçar aqui o Eduardo Ricardo Manteiga, lá em Surubim, acompanhando aqui a gente, também a Ana Lúcia conosco. Rivaldo, existe um outro segmento que tem origem também, se eu não estiver equivocado, indiano, que é o Hare Krishna. Lá em Caruaru tem uma fazenda que fica no Murici. Eu, quando era mais jovem, tive a oportunidade de visitar por diversas vezes. Aí a minha pergunta é, tem alguma intimidade a filosofia Hare Krishna com os membros do Vale do Amanhecer? Não, Sérgio. Falando sobre o Hare Krishna, a gente sabe que eles trabalham com humildade, né? Com a pobreza, né? Porque eles não podem comprar nada, eles não podem obter riqueza, e eles vivem da doação, né? Da humildade, né? Praticando aquela religião que eles cultuam. Porém, o Hare Krishna, para a gente não cultua por conta da gente. Nós recebemos doações. Todos os médiums do Vale do Amanhecer, eles têm um trabalho normal, uma vida normal. Eu, como você sabe, Sérgio, eu sou professor, né? Atualmente eu trabalho em outro segmento de vendas, de telecomunicações. Mas eu sou professor, você vai encontrar no Vale do Amanhecer médicos, engenheiros, advogados, policiais militares, civis, juízas, juiz de direito, médicos da medicina tradicional. Você vai encontrar professores, empregados domésticos, empregadas domésticas. E você vai ver que são pessoas normais, pessoas que têm uma vida normal, né? São pessoas que têm o Vale do Amanhecer como a sua segunda casa, mas que eles não podem deixar a sua vida para seguir determinada religião. Então, nós temos uma vida normal, os Hare Krishna, eles têm uma vida muito fechada assim, na questão, eles não podem ter trabalho, é aquela comunidade Não come fechada. carne, Isso. Então, não a come gente tem uma vida carne. normal. A única coisa que nós somos proibidos, Sérgio, lá no Vale do Amanhecer, né, é a bebida alcoólica e qualquer droga ilícita ou lícita. Por quê? A bebida alcoólica ela interfere no metabolismo físico e interfere também no equilíbrio espiritual do médium. Então, nós não podemos usar bebida alcoólica ou usar qualquer droga lícita ou ilícita. Nós, do Vale do Até porque, Amanhecer, professor Ivaldo, até porque, não sou eu que digo, mas a Organização Mundial de Saúde, OMS, ela catalogou que o alcoolismo é uma doença crônica, progressiva, incurável e com terminações fatais. Ou seja, isso é reconhecido pela maior instituição que vários médicos de várias tendências
catalogaram isso e reconheceram que é uma doença incurável e termina matando. E eu costumo dizer, aí já não é a Organização Mundial de Saúde, que a ingestão da bebida alcoólica é uma doença pior do que as outras. Por quê? Porque antes dela matar, ela primeiro desmoraliza. Mas para que o professor possa prosseguir por aí, deixa eu abraçar aqui a Eunice Maria, que está com a gente, Wanda Maciel também com a gente. Então, professor, Rivaldo Chaves, estamos falando sobre a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer. O senhor pode acrescentar, antes de me dar a resposta dessa pergunta que lhe faço agora. Dentro do catolicismo romano, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, já é comum, já é natural, já diria que é tradição, o cidadão, a cidadã, já nascem professando ser católico, apostólico romano. Eu sou católico. Né? Para ser evangélico, assim como eu sou pastor, eu acredito que em quase todas as denominações, se não em todas, o cidadão que não é evangélico, protestante, né, que é assim que é tratado por alguns segmentos, ele precisa, na hora do convite feito pelo pastor, erguer sua mão ou pronunciar a palavra que aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para ser membro, para fazer parte do Vale do Amanhecer, uma pessoa que está nos acompanhando, de repente sentiu-se, vou usar o termo, tocado, e ele quer conhecer, quer fazer parte. Como é trabalhado isso? Ele precisa fazer alguma coisa? Explique isso aí para a gente, por favor. Bom, Sérgio, como toda religião, né, tem os seus critérios, né? Para ser do Vale do Amanhecer, é livre-arbítrio, né? Ninguém aqui convida a fazer parte do Vale do Amanhecer. Nós não convidamos. Ou a pessoa toma a decisão por si só, ou ela recebe uma mensagem de algum mentor, convidando ela a fazer parte daquela casa. Mas para que a pessoa tome a decisão de entrar no Vale do Amanhecer, primeiramente ela tem que conhecer a doutrina. Né? Ela vai fazer uma visita. Nessa visita, ela vai ser atendida por um dos mestres ou médicos, pode-se chamar, vai passar por uma palestra, certo? Depois que ela tirar todas as suas dúvidas, ela tem o livre-arbítrio de aceitar ou não a fazer parte da doutrina do Vale do Amanhecer. Na medida que ela toma a decisão de fazer parte da doutrina do Vale do Amanhecer, ela é convidada ou convidado a fazer um teste mediúnico. Porque o Vale do Amanhecer, ele tem dois tipos de médiuns. É o médico de incorporação e o médium doutrinador. O médium de incorporação, ele vai incorporar as entidades, no caso, os mentores, os médicos, as enfermeiras, né? Já o médium de doutrinação, ou doutrinador, ou doutrinadora, ele vai ajudar, aconselhar e doutrinar tanto os pacientes encarnados como os pacientes desencarnados, ajudando o próprio médium de incorporação naquele ritual de cura e desobsessão. Então, primeiramente, ele conhece a doutrina, é convidado pelo mentor, faz um teste mediúnico. A partir do teste, se ele descobre que é médium de incorporação, ele vai passar por aulas, como tem toda a doutrina, ele vai passar por essas aulas, e determinado número de aulas, ele vai como posso dizer, liberado, né? Ou formado para começar a trabalhar dentro da doutrina, como médico, como enfermeiro, como mestre. Então, primeiramente, há todo um segmento. Primeiramente, o livre-arbítrio, né? A escolha, se quer ou não, é o livre-arbítrio. Segundo, o teste mediúnico. Terceiro, as aulas. E o quarto é o compromisso. Porque quando se torna membro da doutrina do Vale do Amanhecer, tem que ter o compromisso de, pelo menos uma vez por mês,
pelo menos uma vez por mês, um dia trabalhar no Vale do Amanhecer, atendendo os pacientes. Rivaldo Chaves, o adulto, ele supostamente, entre aspas, ele já tem ideia, convicção daquilo que ele quer optar, que ele quer escolher. No Vale do Amanhecer, como é tratado as crianças? Elas podem assistir esses momentos no Vale do Amanhecer? Não pode? As pessoas em geral podem comparecer? Ou, com devido respeito aqui aos maçons, que dizem, né, que a maçonaria tem alguns rituais que ninguém pode participar nos seus próprios maçons, que até as esposas dos maçons, elas não podem participar de determinado ritual. Como é no Vale do Amanhecer toda essa situação? A criança como é tratada? Existe algum ritual, eu vou usar a palavra oculta, que as pessoas comuns não possam presenciar? Relate isso aí para a gente, por gentileza. Bom, respondendo à primeira questão, quem é que pode e quem é que não pode? Qualquer pessoa. Para se tornar um trabalhador do Vale do Amanhecer, ele precisa apenas ser maior de idade, ter 18 anos, porque ele precisa assinar alguns termos de compromisso. Né? Como eu falei, trabalhar como médico voluntário sem receber salário, apenas pela caridade. Então, ele precisa ter 18 anos para poder assinar os termos de compromisso do Vale do Amanhecer. Mas a partir da criança, qualquer criança, seja ela de 2 anos, 3 anos, 4, 7, até os 12 anos, elas podem participar de um projeto que nós temos, o projeto chamado, ou antigamente era chamado de pajezinho, né? Porque eram os pequenos pajés, os pequenos índios que cuidavam dessas crianças. Hoje o projeto ele cresceu, ele tomou uma forma maior e hoje existe o projeto chamado Casa Grande. A Casa Grande, ela atende todas as crianças. Com que finalidade? Primeiro, observar e identificar que aquela criança poderá ser um médium, trabalhador da casa, ou apenas estudar o Evangelho. Apenas estudar o Evangelho. Porque não preparamos crianças. Né? O projeto Casa Grande do Vale do Amanhecer, ele convida as crianças para aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então é importante saber que a criança ela não tem ainda, como dizer, o poder de decisão, porque ela tem que tomar sua própria decisão quando crescer, se ela vai ser ou não do Vale do Amanhecer. Por isso que é preciso ter os 18 anos. A partir dos 12 anos, quando o projeto da doutrina observa que aquela criança ela tem alguma mediunidade muito forte que precisa trabalhar, essa criança de 12 anos, ela começa a participar de alguns rituais, como chamados rituais de corte, e apenas vestir algumas roupas e acompanhar nos rituais, certo? Nos rituais de corte, apenas caminhar, cantando e caminhando. Isso é o que é permitido na doutrina para criança de até 12 anos. A partir de 13 anos, ela vai se preparar de uma forma maior, ela vai começar a estudar mais sobre o vale, a doutrina, o livro de leis, né? Para poder ela completar a maioridade dos 18 anos e tomar a decisão de se tornar um mestre ou mestra do Vale do Amanhecer. Respondendo à sua outra pergunta, se existem alguns rituais ocultos, não. O Vale do Amanhecer ele é aberto para todas as pessoas visitarem. Como ele é um espaço aberto, todos os rituais são abertos ao público. As pessoas podem apenas ir para conhecer os rituais, como podem ser atendidas e assistidas lá dentro. Então, todo ritual lá dentro, seja a cura, seja a junção, que eu vou falar provavelmente também, a junção, a indução, a estrela, o rande, todos os trabalhos e rituais são abertos. Ele não tem nenhuma sala fechada. Para não dizer que você tem uma sala, tem 3 salas, que são a sala de cura dos médicos,
de junção e indução, mas são salas fechadas, mas sem porta. Apenas tem uma cortina. Dentro, todos os pacientes podem participar daquele ritual. Podem assistir, só não pode uma coisa, só não pode fotografar e nem tirar foto no momento do ritual. Mas todos os rituais da doutrina do Vale do Amanhecer é aberto ao público. Deixa eu abraçar aqui a Vânia Maciel com a gente. Acabou de entrar aqui também o Edivaldo Clemente, lá em Surubim. Abraço para abraço ele. para Edivaldo. Rivaldo Chaves, a gente conhece alguns segmentos, né? Tem conhecimento, por causa do curso de teologia que fiz, a gente sabe de alguns segmentos que existem. Então, tem um que trabalha a questão que é nesse campo do espírita, né? Tá, isso, aquilo outro, que é a mesa branca. Isso, pelo nome aqui, o Vale do Amanhecer também tem essa questão, já que tem médio, já que tem isso, aquilo outro. Tem a mesa branca? Não, Sérgio, não tem a mesa branca. Nós trabalhamos com os mentores de luz. Nós temos lá um dos trabalhos onde os pacientes também podem assistir, é chamado de mesa evangélica. É uma mesa que ela é branca por conta de ser branca, mas não é porque é mesa branca. Essa mesa evangélica é trabalhado o evangelho, certo? Dentro da mesa evangélica é trabalhado só o evangelho para os irmãos desencarnados. Ou seja, nesse trabalho de mesa evangélica, os pacientes são recebidos, os pacientes que vão visitar o templo e que vão participar, eles participam no exterior, fora da mesa. Porque só quem fica nessa mesa, chamada de mesa evangélica, são os médiuns e os desencarnados, onde os médiuns vão receber os desencarnados. São as pessoas que, na verdade, Sérgio, elas morreram, muitas morreram de alguma tragédia, né? De alguma tragédia, de uma morte, como se chama no dito popular, morte matada. Muitos ainda nem sabem que desencarnaram. E eles chegam até essa mesa evangélica para pedir auxílio, porque eles se encontram entre dois mundos. Eles encontram sem saber que estão vivos ou mortos. Então eles chegam No lá. caso, Rivaldo, no caso, permita-me fazer aqui uma observação, um filme televisivo, Ghost, do outro lado da vida, seria mais ou menos isso? Isso. Com certeza. É a mesma, os espíritos desencarnados, as pessoas que morrem de uma tragédia, vamos supor, né? Recentemente, né? A gente viu a tragédia daquele cantor, né? Então, aquele cantor, ele morreu e ele não sabia que ele ia morrer. Né? O avião simplesmente caiu. Então, na hora que acontece a tragédia, Sérgio, o corpo físico não está preparado. E muitas vezes também o corpo espiritual também não está preparado para aquela tragédia de avião, né, como acontece em muitos casos. Então, esses irmãos, eles desencarnam, eles morrem o corpo físico ali, né, muitas vezes por conta do próprio acidente, o corpo está ali carbonizado, o corpo está ali desfigurado, mas ele se encontra normal, aparece ele como se ele estivesse vendo o corpo dele normal. Só que quando ele observa, ele começa a conversar com os parentes, os parentes não escutam ele. Né? Ele procura as pessoas, ele vai para casa, ele chega em casa, tenta falar com as pessoas, eles tentam se comunicar, mas não recebe resposta nenhuma, porque as pessoas não veem mais ele. Ele apenas está o espírito dele ali, ele ainda não foi elevado. Né? Então ele procura alguém que ajude. Então o Vale do Amanhecer, ele tem essa missão também na mesa evangélica de pegar esses irmãos desencarnados e dizer, olha, agora você está desencarnado. Você precisa agora ser trabalhado o seu espírito, você tem que aceitar que você não é mais desse plano físico, você tem que ir para outro plano e se preparar, né, para uma próxima reencarnação. Bem, Rivaldo Chaves, eu quero o agradecer por gentilmente ter discorrido com a gente esse tempo todo. Espero, de alguma forma, as pessoas tenham entendido, né, o que é
a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer. E, para finalizar, eu queria que você tirasse apenas uma curiosidade. A pessoa, ela, muitas vezes a gente escuta aquela história, eita, a casa de fulano é mal assombrada. Ou seja, essa pessoa que morre, e aí dentro do que Rivaldo acabou de falar, que ela não tem ciência de que morreu, o espírito dela não tem consciência de que está morta, ela pode ficar dentro da casa de alguém fazendo no popular o chamado mal-assombro? Não, Sérgio, não, porque, veja bem, todas as pessoas que desencarnam, a maioria das pessoas, elas não fazem mal a ninguém, elas fazem mal a si próprio, não é verdade? Então, essas casas que se dizem mal assombradas podem ser duas coisas. Não é a casa, não é a casa, o prédio que é mal assombrado. É um espírito obsessor, é um espírito obsessor que acompanha aquele morador, acompanha aquele morador. Ele pode ir para qualquer casa e se aquele espírito obsessor estiver acompanhado daquele morador, ele vai assombrar qualquer casa. Pode ser uma casa pequena ou uma mansão. Então não existe casa mal assombrada, existem espíritos obsessores que acompanham determinadas pessoas. Por quê? São pessoas que passaram por um processo kármico em vidas passadas, não resolveram suas pendências em vidas passadas, precisam se reajustar a sua vida, mas que deixaram algumas dívidas e algumas cobranças do passado. Então, esses espíritos obsessores, eles têm a finalidade de cobrar, de fazer o quê? Que a pessoa não tenha paz em casa, que a pessoa veja alguns objetos se movimentando, mas não é a casa que é mal assombrada, é o espírito obsessor que acompanha aquela determinada pessoa, porque ficou devendo algo no passado. Então, assim, respondendo, não existe casa mal assombrada. O que existe é um espírito obsessor que acompanha determinada pessoa. Isso acontece com todos? Não. São alguns casos especiais onde as pessoas são acompanhadas por espíritos obsessores. Muito obrigado, Rivaldo Chaves, por ter conversado conosco, né? Disponha do espaço aqui. Quando tiver algo que acha que deve ser levado ao conhecimento geral, a gente está aqui à disposição, né? E o espaço final para as suas ponderações finais, abraçando aqui Danila Maria e Benê Silva, que estão aqui com a gente também. Obrigado, Rivaldo Chaves, mais uma vez, por estar conosco aqui. Tirando e levando algumas informações à população. Eu li uma matéria, né, que diz que a ordem espiritualista cristã Vale do Amanhecer é muito, eu vou usar o termo silenciosa, mas não é silenciosa. Ela não vive de propagar muito, né, de muita mídia, tal, isso, aquilo, outro. Mas eu penso que nada fere, eu acredito, um espaço assim, a gente conversar um pouco para que as pessoas conheçam, principalmente no nosso Brasil, digo isso enquanto cidadão, né? No nosso Brasil, as duas únicas religiões, vou assim colocar, né? Os dois únicos segmentos mais propalados, mais propagados, é o catolicismo apostólico romano e são, ao que eu faço parte, os evangélicos, o protestante. Então, se existe um outro segmento, ou outros segmentos, por que não falar? Cada um vai seguir aquilo que melhor lhe convier. Mas estamos aqui agradecidos, obrigado. Sérgio, levantando só uma questão, né, como você falou da questão da publicidade, né? As pessoas não conhecem, eu não conhecia, eu morei 30 anos, veja bem, eu morei 30 anos em Surubim, eu saí em 2008, mais ou menos, eu saí de 2008 para 2009. Faz 10 anos que eu saí de Surubim. Né? Mas eu só vim saber que existia um Vale do Amanhecer em Surubim quando eu busquei na internet. Eu busquei na internet. Eu descobri que existia essa doutrina através de quê? De um YouTube.
Então, as pessoas que quiserem saber mais sobre a doutrina, é só procurar no YouTube, né? Colocar Vale do Amanhecer e você vai ver que são várias matérias, né? O Diário de Pernambuco já fez, o Discovery Channel, que um canal americano, já fez um, uma gravação fantástica explicando tudo. O próprio Fantástico, veja bem, o próprio Fantástico, em meados de 1980, fez uma reportagem dentro do Vale do Amanhecer com Pedro Bial. Alguns famosos, se você procurar na internet, alguns famosos já fizeram algum documentário. Teve uma novela da Globo que foi filmada dentro do Vale do Amanhecer. É uma novela muito antiga, acho que da nossa época, Sérgio. Uma novela chamada Mandala, que era com Vera Assisti sim, mas não sou tão velho assim não, viu? Eu não sou tão Nós velho temos assim a não. Eu mesma assisti, idade, mas né? não sou tão velho não. Estamos quase a mesma idade. Então, Vera Fischer, foi alguns atores. Esses atores, Miguel Falabella. Miguel Falabella, todo mundo conhece ele, né? Miguel Falabella, ele é da doutrina do Vale do Amanhecer, ninguém sabe, né? Como os outros famosos, políticos. Então, você vai encontrar no canal do YouTube várias matérias falando sobre o Vale do Amanhecer, como é o Vale do Amanhecer, quais são os trabalhos. E se quiser realmente ver pessoalmente, esteja convidado. Aí em Surubim, próximo ao abrigo dos idosos, no sítio Pilões, os atendimentos aos domingos, a partir das 3 horas. Todos os visitantes podem ir, tirar as dúvidas, receber o auxílio que precisa. Pode apenas conhecer, tirar dúvidas. Se tiver na capital, procurar o Vale do Amanhecer de Recife ou de Olinda. E se tiver aqui em João Pessoa, procurar o Vale do Amanhecer aqui de Bahia, Santa Rita ou Mangabeira. São os 3 vales mais conhecidos. E desde já fica meu agradecimento, Sérgio, por esse espaço. Nós do Vale do Amanhecer, nós não temos propagandas comerciais, apenas desenvolvemos a caridade. E a caridade, você sabe que é tudo sem pagar um centavo. Nós do Vale do Amanhecer não recebemos um centavo e nem somos permitidos a receber um centavo. Então, as pessoas que querem contribuir com alguma coisa, com alimento, elas devem procurar o Vale do Amanhecer, doando alimentos ou roupas para a gente, para as próprias pessoas do Vale ou para a gente fazer um bazar para a manutenção do prédio. Mas nós não recebemos salário, nós não cobramos dinheiro aos pacientes, tudo é pela caridade, com muito amor e muita humildade. Muito obrigado, Sérgio. Uma boa tarde para você. Um abraço ao pessoal de Surubim e todos que nos acompanham nesse momento. Salve Deus para todos. Tá aí, deixa eu abraçar no finalzinho a Rosilda Barbosa, Liliane Souza, a Bene Silva. Ela disse que acredita que tem uns. Ela fez misericórdia, tem uns 3 me acompanhando. Aí depois ela diz: acho que tenho doença que não é minha, tem condições não. E ela diz: muito bem, Sérgio, Jesus é um só. Tá aí, é só um. Tá aí. Então, acabei de conversar aqui no nosso espaço A Verdade dos Fatos, do blog do Sérgio Ramos, aqui na página do Facebook. Daqui a pouquinho, esse vídeo com